chegar em entendimento. Aos 12 anos, você lê na Bíblia que ele estava lá aprendendo e lendo e ensinando, aleluia, os profetas, os sacerdotes daquela época, os escribas e os fariseus da época. Como homem querido, ele tinha a sua vida social. A Bíblia diz que é a primeira vez que ele foi convidado ali para aquela festa de bodas, ele, aleluia, foi ali para se alegrar com aquela pessoa, com aqueles recém-casados. Como homem querido, ele sentiu dor, ele sentiu paixões, ele sentiu agonias, ele sentiu, aleluia, muitas das vezes o diabo olhar para ele e via que alguma coisa tinha de especial nele, porque até a idade de 30 anos ele não tinha caído, ele não tinha pecado, ele não tinha fraquejado, ele não era, aleluia, por mais que ele sentisse, mas ele não era dado. Havia uma coisa especial sobre a vida de Jesus Cristo, querido, e a Bíblia diz, querido, que como homem mesmo assim ele andou aqui nessa terra e não pecou. Como Deus, ele andava por cima das águas, as águas se aplainavam para que ele pudesse caminhar. Como Deus, ele tinha o poder de controlar toda a natureza. Como um homem, ele entra dentro do barco e descansa na proa. Como um homem, ele sente a necessidade humana de descansar. Como Deus, ele olha a tempestade e começa lá, olha, louvado seja o nome do Senhor, e acalma-te, mar. Deus hoje vai acalmar esse mar que está bravio na tua vida, porque se ele era homem para descansar, também ele é Deus para dizer: aquieta-te, mar, na tua vida. E ele não era diferente. Como homem, ele andou no meio de Pedro, de João, de Mateus, dos discípulos, das 12 primeiras pessoas que ele pregou e que aceitaram a palavra do Evangelho do Senhor na sua vida. Ele pregou e aquelas pessoas ali aceitaram. Como homem querido, ele se alegrou, ele estava feliz sabe, pelo afeto dos amigos que estavam ali em volta dele, querido. Ele se alegrava junto com aqueles discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus, ele conhecia cada um deles e sabia o pensamento de cada um deles. Ele sabia que Judas, querido, estava ali no meio e que futuramente iria trair ele. Como Deus, ele olhou para Pedro, e Pedro era empolgado, ele era emocionado pela emoção. Pedro disse: Senhor, eu não te deixarei, eu vou contigo até a morte, se for possível. Como homem, ele ouviu isso. Se eu e você ouvisse isso do nosso irmão, nós nos alegraríamos. Como Deus, ele ouviu, mas ali ele viu que Pedro ainda não tinha fé para isso. Mas ele sabia que quando Pedro se convertesse, na primeira mensagem de Pedro, Pedro iria ganhar 3.000 almas para o reino do Senhor. Como Deus, querido, ele enxergava mais além. Ele enxergava muito mais além do que eu e você, do que a ótica humana poderia nos mostrar. Como Deus, querido, ele viu a mim e a você hoje aqui. E eu vejo esse mesmo Deus andando no meio das pessoas, dos homens, conhecendo o pecado e o tentador. Da maneira que ele conhecia, ele estava aqui orando. Como Deus, ele já estava preparado para enfrentar a cruz do Calvário. Mas como homem, ele precisava orar. Como Deus, ele tinha autoridade para repreender Satanás, mas como homem, como carne, ele teve que ir para o deserto jejuar para poder suportar. Tem muita gente que se esquece, sabe, do maior exemplo que Cristo nos trouxe, querido. Ele era Deus, mas ele também era homem, igual a mim e a você. Tem crente, pastor, que muitas das vezes passa prova e o inimigo até massacra ele. Sabe por quê? Porque, aleluia, se o Espírito está pronto para louvar, para adorar, para ver milagre, a carne também tem que estar pronta. Como é que se prepara a carne para suportar a provação, querido? É orando, é jejuando, é dobrando o joelho, é falando com Deus. Vem cá, Senhor, eu não posso suportar. Duvido, querido, que depois de uma oração dessa, o Senhor não te levante, não te dê força e diga: Satanás, aparta-te desse, porque esse aí é meu. Olhando pela ótica humana, o pastor falou que tem um irmão que se jogou num montão de vento da pedreira. Quem foi o irmão? Aleluia. Eita Jesus. Como homem, ele viu que não dava mais, que não aguentava mais.
ele viu que não dava mais naquela situação, era só morte. Porque o homem não consegue enxergar um palmo na sua frente. Ele se jogou, ele tentou tirar a sua vida, mas já sabia ele que antes que ele nascesse, antes que esse irmão nascesse, o Senhor já havia preparado um plano para a sua vida, e ele não poderia morrer antes que a promessa se cumprisse. Quem tem promessa de Deus aqui nessa noite? Quem tem promessa? Você não pode morrer. Você não pode morrer antes que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. O diabo não pode tocar na sua vida, porque é uma promessa de Deus para a tua vida. Agora é Deus nesta noite, querido, em meio à luta e à provação, mesmo sendo afligido, mesmo sendo tocado pelo inimigo, adore a Deus nessa noite. Como um homem, querido, ele vai até o jardim do Getsêmanis. Ele sabia que a poucas horas depois de ele acabar de orar, um discípulo, diga Judas, diga igreja, Judas, um discípulo, que se você fosse olhar pela ótica humana como vê o homem, era o mais preparado, que falava vários idiomas, que politicamente entendia a necessidade, aleluia, de Israel ser liberto, que como homem, ele já tinha traçado na mente a sua estratagema para poder livrar Israel das mãos de Roma. Ele era o mais preparado na ótica dos outros discípulos. Aí é onde nós vemos que não adianta ser preparado, tem que ser crente, tem que ser pequeno, tem que ter humildade. Tem que ter humildade, porque se não tiver humildade não opera, Deus não trabalha. Se não tiver humildade, o Espírito de Deus não entra. Se não tiver humildade, querido, os milagres não acontecem. Se não tiver humildade, não há cura. Se não tiver humildade, não há libertação. Tem que ter humildade. O único que era preparado estava para o trair. Como Deus, querido, ele via Deus olhando e os anjos olhando para ele e dizia: eita, dura coisa vai ser agora. Mas como Deus, ele está preparado. Mas como homem, a Bíblia diz que ele, sabe, que ele dobra o joelho para orar. Como homem, ele não suportaria essa traição. Ele não suportaria. Quer ver? Vai tudo bem com o teu irmão que anda contigo. Enquanto ele estiver aí na tua casa orando por ti, te abençoando financeiramente, materialmente, está tudo bem. Deixa você saber que ele falou por você pelas costas. Até o teu semblante muda. Imagine a pessoa que ele escolheu, que pela hora era o mais preparado. Como estava o coração de Cristo ali naquela hora, meu irmão? Como estava o coração do nosso Jesus Cristo ali naquela hora? Tem uma pessoa aqui que sabe mais ou menos como que o coração de Cristo estava, pastor Calixto. Eu lembro que na comunidade lá do Buraco Quente está sendo gravado. E eu vou falar. Na comunidade lá do Buraco Quente, o Paulinho que ele falou aqui, assumiu o tráfico lá. Na época que o tio dele morreu, ficou com ele. Correto, pastor? E todo mundo temia ele, mas quando ele via o pastor, ele baixava a cabeça do pastor para dentro da igreja. Ele dobrava lá o joelho, assistia o culto e as irmãs oravam por ele. E toda vez que ele estava na rua, ele entrava para dentro da igreja para receber a oração dos crentes. A polícia vinha, irmão, entrava, pegava tudo, mas não pegava ele, não matava ele. Quando ele deixou de ir para a igreja e o pastor saiu de lá, deixou de orar por ele, que ele não tinha mais como eles se encontrarem, o amigo dele, o melhor amigo dele de infância, deu 5 tiros na cara dele. Sabe quando você vai deixar de orar, meu irmão, pelaquela pessoa que está
que você está buscando, e parece que quanto mais você ora, quanto mais você busca, e você não vê resultado, o diabo está dizendo para você assim: ó, deixa de orar, para de orar, porque acabou, não recebe oração, deixa não, querido. Deus está te dando autoridade. O diabo não pode tocar pela pessoa que você está orando, porque você está intercedendo por ela. Há poder na tua intercessão. Leva sua e me delega sérvia. Deixa de orar não, porque Deus vai responder a tua oração. Deus irá, a igreja, responder a tua oração. Como Deus, ele estava preparado para salvaguentar e suportar Judas. Terminando a história, lembro-me que o pastor da comunidade, aleluia, do Buraquento, era o pastor Gilmar. E muitas foram as vezes que ele pegava caminhão, pegava o grupo de obreiro dele, levava lá para a Ceasa, enchia o caminhão de doações, chegava lá no centro da comunidade e começava a distribuir: vem, chega, e as pessoas ali se alegravam, irmão. Não tinha ninguém que fizesse isso. Mas no momento de provação dele, no momento que o diabo resolveu retaliar as afrontas dele, que ele se sentiu a necessidade de um amigo, aonde estavam os amigos dele? Aonde estavam as pessoas que recebiam quando ele vinha com as bênçãos? Aonde estavam as pessoas que diziam: pastor, o senhor é o homem de Deus? Mas quando ele estava precisando, cadê os amigos dele? Cadê os seus amigos quando você está precisando, querido? Nessa prova que você está enfrentando, até parece que ninguém quer chegar perto de você para a luta não passar para ele. Da mesma forma Cristo se sentiu. Ele foi com os obreiros para lá no monte. Quando ele volta pensando que os obreiros estão intercedendo, está lá eles todos dormindo. Como Deus, querido, ele estava preparado, mas como homem ele tem que orar para suportar eles. Talvez a tua fé, o Espírito Santo de Deus na tua vida, esteja preparado para adorar a Deus, mas como Deus, querido, louvado seja o nome do Senhor, talvez você não esteja preparado materialmente. Tem que orar, tem que voltar a buscar a Deus, tem que se encher da presença do Senhor, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dando glória aí que Deus, aleluia, está falando aqui nessa noite. Vai dando glória aí que Deus está te vendo nessa luta que você está passando. É na glória, dando glória a Deus e aleluia, que você vai vencer, querido. Não é desistindo não. Não volta atrás. Glória a Deus. E a Bíblia diz, querido, que ele conversava com Deus. Ele orava com seu pai dizendo: pai, o Espírito está preparado. Eu nasci para isso. Eu nasci para dar minha vida pela humanidade, por essas pessoas que estão dormindo, por aquele que vai me trair. Mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. A Bíblia diz que ele orava, ele pedia força para suportar aquela cruz. O mais difícil da cruz não era nem carregar ela, era ver que as pessoas, os melhores amigos dele, que eram os primeiros 12, não iriam ajudar ele, aleluia, a caminhar.